Na semana passada, o nosso colega Anderson trouxe um assunto aqui que pode ter chocado algumas pessoas, a mim inclusive, quando ele mostrou um videozinho que dizia que estudos científicos já provaram que nós somos ocos. Nós somos formados de nada. Tem um núcleo em cada átomo que forma o nosso corpo, que forma os objetos, que formam o ferro. Ao redor desse núcleo giram os elétrons e entre eles nada. Pois bem, a ciência então foi analisar o núcleo, a bolinha lá no meio. Também não encontraram nada. Não tem nada. Um átomo que forma a nós e aos objetos é formado de nada. Ou será que tem alguma coisa? Físico não. Palpável não. Tudo é formado de uma energia que não se sabe direito o que é. Quando essa energia se gruda, como um ímã atrai a outra parte, forma coisas, forma objetos. Quando vira esse ímã, ele se repele como um ímã faz, não deixa um chegar perto do outro. Ele chegou a dizer que quando eu toco em alguma coisa, eu não estou encostando, eu não estou tocando. Não há o toque. O que está havendo aqui é o ímã jogando o meu dedo para fora. Não é fácil de entender isso não, né? Dizer que nós somos formados de nada, somos ocos. Porém, isso é científico já. A ciência agora chegando à conclusão que a espiritualidade como um todo já vem dizendo há muitos anos. Então, se nós somos energia, pura energia, só, podemos concluir que a doença é causada por algum desequilíbrio dessas energias. Alguma coisa com essa energia não está fluindo, não está funcionando bem. E aí dá a doença, a dor. O Anderson chegou a dizer que, conclusão, o objeto, isso que nós vemos, não é real. Se ela não existe, não é real. Porém, a dor, o sentimento de ódio, o sentimento de alegria, isso é real. Isso me faz sentir. Então inverte um pouquinho. Até agora a gente acha que aquilo que nós vemos existe, aquilo que nós não vemos não existe. A conclusão está sendo ao contrário. Aquilo que nós vemos é formado de nada. Aquilo que nós sentimos é real. Então, doença, desequilíbrio de alguma forma das nossas energias. E o que a gente pode fazer então para não ficar doente? Tem algumas dicas bem práticas. A primeira, o som. O som, ele pode agregar essas partículas ou pode separar essas partículas. Tem um estudo feito. Isso aqui é uma chapa de ferro com areia espalhada. Quando submetido a um som agradável, um som calmo, ele forma os grãos de areia formam figuras geométricas dessa forma aí, ó, formas bonitas. Aí quando tu toca uma música bem pesada, um heavy metal, metálica, aquelas coisas lá, as areias pulam simplesmente, não formam nada e querem sair fora do quadrado. A água, da mesma forma. A água é o material que melhor ou que mais sofre a ação do som. Experimenta em casa, quando vocês botam um copo de água na frente de uma caixa de som, de um aparelho comum, vocês veem que a água treme. Só que ali eu não consigo ver nada, eu só vejo ela tremer. Cientistas colocaram maisena, fizeram uma papinha e colocaram um som bem alto. Ela dá o mesmo efeito. Quando a música é calma, é tranquila, cria figuras parecidas com uma rosa, ou parecida com aquelas que eu mostrei antes.
Quando bota um som ruim, isso é um som pesado, a água simplesmente pula, como se ela estivesse querendo sair de dentro do copo. Um carinha chamado Masaru Emoto, japonês, cientista, ele já fez análises da água. Submeteu a mesma água, um copinho d'água, e alguém xingava essa água. Simples assim, só ele e água, ele xingando. Ele analisou as moléculas da água, tirou uma foto e aquela primeira lá. Ó. Submetidas a alguma situação de ódio, mesma coisa. Tirou de um rio poluído, olha como é que é. Uma molécula de água. Aqui embaixo, ó, depois de uma prece, pega um copo d'água, faz uma oração. Aquela água fluidificada que o pessoal traz aqui. A água benta, que vocês buscam lá na igreja, lá em Caravaggio. Aquela água que vocês colocam num copo quando vão fazer uma oração dentro de casa. Se vão analisar a água, ela passa de uma situação daquela lá para uma dessa aqui de baixo. Ó. Palavras de amor, pode ver que ela estufa as moléculas, elas ficam inchadas. Tá, mas e aí? O que a água tem a ver com a minha história? Onde é que a água entra na questão de saúde? Se nós somos 70%, dizem, de água, imagine o que está acontecendo com o nosso corpo, dependendo do som que nós estamos ouvindo. Imagine o que as moléculas da água do nosso corpo inteiro fazem quando estamos brigando, quando estamos xingando, quando estamos sentindo ódio. Agora imagina quando nós fazemos uma oração, nesse momento, por exemplo. Como é que está a nossa água? Como é que está o nosso corpo? Essa é a diferença entre tu ter saúde e tu ter doença. Podemos dizer que toda doença é psicológica, então? Acredito que sim. Segunda dica. Que filmes nós gostamos de assistir? Filmezinho de terror. É bom. É bom. O problema é o seguinte. Nosso cérebro guarda as imagens no nosso sistema nervoso central como se nós estivéssemos passando por aquela situação. Quando um zumbi está correndo atrás do mocinho, o nosso cérebro está entendendo, ó, o meu amigo está correndo e daqui a pouco é eu também. Aquela sensação de medo que dá antes, ou durante, ou depois do filme, aquilo lá, daqui a 50 anos, alguém está sonhando por causa daquela imagem que fica no nosso cérebro, como algo terrível que aconteceu na tua vida. E não foi. Nada contra o 300 que eu assisti, achei legalzinho. Nós revivemos situações violentas que nós já passamos. Por isso que a gente gosta de sangue, tiroteio, guerra. Porque nós viemos lá de trás trazendo isso conosco. Todos nós fomos, em alguma época da nossa existência, bons ou maus guerreiros. Da mesma forma, assistindo um filme, nós estamos revivendo algo que já devíamos ter esquecido. Nosso cérebro guarda lá como se isso fosse real. Pela palestra do Anderson, isso não é como se fosse real, isso é real. Aconteceu. Ah, mas foi lá numa tela. Foi não. Está acontecendo com nós naquele momento. Outra dica. Quem gosta de falar muito de doença, pesquisar doença é coisa boa, né? Se eu perguntasse nesse momento para cada um de vocês, como é que vocês estão? Tudo bem, seu José? Ah, veja bem. Minha unha encravada hoje está doendo, minha nervo ciático não sei o quê. Se não estiver doente, diz, mas semana passada eu estava muito doente. Outro dia tem uma pessoa aqui, conhecida nossa, que todos os dias a gente pergunta para ela, tudo bem? Dói, não sei o quê. Alguma coisa doendo. Aí um dia não doeu. Um dia, tudo bem? Hoje eu tô mais ou menos.
Mas o meu gatinho lá em casa acho que está doente. Adoeceu até o gatinho, coitado. Então, outra coisa. Google, ação Google, diz tudo. Até o que a gente não precisa saber. Experimentem pesquisar sobre qualquer dorzinha no dedão do pé para ver o que pode ser isso aí. Você já está perdendo o dedão. Outro dia também lá em Caxias, uma senhora tem uma nenenzinha recém-nascida, e eis que ela foi na área de serviço e viu um ratinho atravessando. Esse ratinho pequenininho. Ficou apavorada, foi para onde? Escreveu lá, doenças que o rato pode transmitir. Deu 2 milhões, não sei o que, de páginas especializadas em doenças causadas pelo rato. Para azar dela, naquela noite a neném teve febre. Adivinha o que ela fez? Foi lá na Unimed, exigia um helicóptero para levar a neném, que ela já sabia que a Sara Kubitschek, no Brasília, é o melhor hospital que trata desse tipo de doença. Aí o médico, não, fica tranquilo, foi ver uma inflamaçãozinha na garganta. Então, não vamos. Ah, tá doente? Tá doendo as costas? Tá. Amanhã não vai estar mais. Saia dessa vibração dolorosa. Lembre-se, a doença é psicológica. Nós atraímos ela, assim como nós atraímos a saúde. Aí vem a questão, a pessoa que fala muito em doença, é porque ela está doente? Ou ela já está doente porque vive falando nisso, ela está atraindo isso? A questão dos sentimentos, essa é a parte mais fácil talvez a gente entender. Tudo aquilo que a gente sente transforma em nós mesmos em algo ruim ou algo bom. Tem uma frase que diz que o ódio é como se você tomasse o próprio veneno e desejasse que o outro morresse. O ódio transforma então essa nossa água, essa nossa energia do nosso corpo, transforma em podridão. Nossa água fica um lixo. Por isso a gente sente, fisicamente falando, aperto no peito, dor nas úlceras lá. A gente começa a sentir de imediato, algo ruim aconteceu, é imediata a sensação de dor. Não devia ter uma ligação uma coisa com a outra. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se um é psicológico, o outro é corpo, é físico. Mas tem tudo a ver. Chico Xavier diz que quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda na mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Tem algo mais sofrível que uma mágoa, sentimento de rancor, inveja? É triste, gente. É triste porque dói. É uma doença real. Quer dizer, o meu corpo talvez não tenha ainda um sintoma, eu vou no médico, o médico não vai achar nada por enquanto, mas eu já estou sofrendo e isso aí vai se transformar numa doença logo ali na frente. Isso é científico também. Cada célula do nosso corpo, ele emite 6 milhões de choques elétricos por minuto, enquanto estivermos vivos. E é isso que nos faz ficarmos de pé. Nós somos um corpo meio molengão, e esses choquezinhos elétricos é que nos faz ficar de pé, a falar, a fazer tudo que a gente faz, correr, conversar, pensar. Agora vocês imaginam o que acontece quando eu botar 1 litro de uísque no meio desse negócio aí. Onde é que vão parar esses choquezinhos aí? Os choquezinhos começam a diminuir lá para baixo. Por isso a gente cai, dá coma alcoólico, dá tontura. Nós destruímos o movimento natural das nossas próprias células. Exageros como todos. Falo aqui do álcool, mas você tem drogas. Tudo que for demais. Eu acabo sobrecarregando o quê? As minhas células, a minha água. E acabo sofrendo as consequências.
Alguém pode estar pensando, peraí, eu não fiz nada disso aí, eu levo uma vida correta, muito tranquila, e mesmo assim, sou doente, ou tenho uma doença, sofro uma doença grave, e não sou tão mal assim. Não escuto música ruim, não assisto filme ruim, não penso nada ruim, e mesmo assim sou doente. E o que dizer então? Como explicar uma criança que nasce já com uma doença? Ela não teve pensamentos ruins, ela não escutou nada ruim, e mesmo assim nasceu doente. Ou será que já passou por aquelas situações anteriores? O que vem dizer a nossa doutrina espírita? A questão da bendita da reencarnação. O Noninho fumou até os 95 anos e morreu de velho. Ok? Que bom, que a sorte é dele. Será que é sorte? E quando ele vier na próxima, que ele já vai nascer com problema de pulmão, a culpa é de quem? É de Deus? Então, vem a reencarnação dizer que isso que eu falei até agora, eu vou manchando o meu espírito de uma vida e vou levando isso comigo. Vou ter que limpar isso. Questão da causa e efeito. Para tudo que eu fizer, tem uma consequência. Boa ou com ruim, depende daquilo que a gente fizer. E por último ainda, a lei do amor. Jesus disse o seguinte, ó, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é, ninguém chega à felicidade, ninguém vai ser feliz, ninguém vai ser sadio, se não passar por Ele. Mas como passar por Ele? Só fazer o que Ele disse. Se pegar o Evangelho, está todo o ensinamento dele. Aquela questão de perdão, de amor, tão difícil da gente fazer. Mas lembre-se que ninguém vai chegar à felicidade se não começar a mudar. Se não transformar algo que esteja prejudicando hoje as nossas células, os nossos átomos, a nossa água. Então, os culpados dos nossos males, os culpados da nossa felicidade, dos nossos momentos felizes, sempre somos nós mesmos. Basta a gente tomar uma decisão de quando eu vou querer mudar isso. Quando que eu vou querer fazer um futuro melhor para mim. Nessa encarnação ou nas próximas. Normalmente a gente não gosta muito de pensar nas próximas. A gente gosta agora, daqui um ano. Está sempre nas nossas mãos. A mudança, a transformação moral, a maneira diferente de pensar, de agir, de escutar, de xingar. Sempre em nossas mãos.